E aí, pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês de História do 8º ano. E nessa aula a gente vai falar sobre o imperialismo na África, todo o processo de neocolonização, domínio no continente africano, a resistência africana, e a gente vai ver em especial como que rolou a atuação dos alemães, dos portugueses e dos espanhóis dentro de todo esse domínio que ocorreu. E quem vai acompanhar a gente em toda essa aula é a nossa intérprete, a Cláudia. E acho que agora já dá pra gente começar, né, Cláudia? Vamos lá? Bom, qual é o nosso objetivo? O objetivo dessa aula, por que a gente está estudando sobre esse conteúdo? A ideia é compreender a atuação dos alemães, dos portugueses, dos espanhóis no imperialismo dentro do continente africano. Aqui a gente tem uma caricatura do europeu, sobre o domínio europeu sobre o continente africano, mostrando que tudo aquilo ali agora pertenceria a eles. Bom, vamos ver um pouquinho sobre como é que esses alemães, portugueses e espanhóis, como é que eles expandiram o seu domínio lá. Aqui nesse mapa a gente vai ver como é que eles estavam, onde é que eles estavam mais ou menos localizados. Então, em especial, a gente vai ver que em amarelo, ali a gente vai ver em amarelo é o domínio da Espanha, território ali do Marrocos, a gente vai ver mais especificamente alguns territórios, tem outros territórios ali. A gente vai ver o domínio dos portugueses, esses que estão em verde, um verde um pouco mais escuro. A gente vai ver o domínio dos alemães, que é a parte que está em marrom, são os territórios que foram dominados pelos alemães, mas não foram só eles que dominaram o continente africano. Dentro dessa ideia, desse processo de imperialismo e neocolonização, da ideia de dominar os territórios do continente africano, a gente vai ver que também os italianos, que estão num verde mais claro, vão dominar territórios. A gente vai ver que os franceses, no que está ali em azul, também vão dominar alguns territórios. Nós vamos ver que os britânicos, onde as partes que estão todas em vermelho, foram dominados pelo território, ali pelos ingleses. A gente vai ver que ali na parte que é um rosa, ali um tom de salmão, a região do Congo vai ser dominado pela Bélgica. Então vão ter vários territórios, eles simplesmente, essas nações europeias, elas vão entender que elas podem chegar nesse continente, dominar os territórios, utilizar, é claro que tinha uma proposta de neocolonização, era expandir o seu mercado consumidor por causa do processo de industrialização, era buscar matérias-primas, era utilizar inclusive a mão de obra barata dessas pessoas que viviam ali no continente africano. Isso tudo sem respeitar a questão étnica, cultural dessas populações que viviam ali. Bom, o imperialismo ele é uma política de expansão e domínio territorial, mas não é só territorial, também é um domínio cultural e econômico de uma nação sobre outra nação. Esse processo de imperialismo ele vai estar bastante presente no nosso século passado e essas nações europeias elas não vão se ficar restritas apenas ao domínio esse imperialismo no continente africano. Eles vão expandir também, vão ir dominar o território asiático, muitos territórios asiáticos também. Bom, aqui a gente tem um mapa que mostra um pouco desse domínio imperialista, que mostra como era o continente, por exemplo, africano em 1880 e os locais que foram dominados por essas nações europeias já em 1913. Bom, vamos dar uma olhada nessa notícia, pessoal. Aqui a notícia diz o seguinte: Congresso Bicentenário dos Povos reafirma compromisso anti-imperialista contra bloqueios e sanções. Então aqui está dizendo que esse congresso ele vai acabar tentando reafirmar o caráter, tentando evitar esse caráter imperialista que existiu durante o século passado.
Qual é a ideia disso, né? A gente vai ver que existe uma luta dos povos contra esse imperialismo que acabou gerando o chamado anti-imperialismo. Quem são esses povos? Né? Ao longo de muito tempo, esses povos foram dominados, tiveram as suas culturas limitadas, tiveram imposição de religião, tiveram imposição de novos hábitos, de línguas, das quais eles foram obrigados a terem que falar outras línguas. E existe toda, então, uma política de ação. E isso, às vezes, que parte das próprias comunidades dentro do continente africano para evitar que novamente se instaure ali esse regime de imperialismo e dominação. A gente também não pode deixar de achar que ele acabou 100%. Existe ainda, esse imperialismo ele está bastante presente na questão econômica e das políticas, né, das multinacionais, das empresas que são instaladas nesse continente. A ideia é tentar lutar agora nesse momento contra esse domínio cultural que existia, né? Como é que países que sofreram com o imperialismo podem evitar que ele ocorra novamente? Então, talvez, né, pareça pequeno, mas uma das maneiras é se dialogar, é manter um constante diálogo da população com as ações, né, da política ali, daquelas regiões, para a população ela estar bastante ciente de todos os acontecimentos. Bom, vamos refletir um pouco mais sobre essa ação imperialista e de neocolonização. Esses mapas aqui ao lado, que nós já vimos eles anteriormente, eles vão mostrar essa projeção da ação imperialista, como é que eles dominaram esses territórios, né? Como é que a ação imperialista de países como a Alemanha, a Espanha e Portugal, como é que eles prejudicaram o continente africano? Mais ainda, como eles prejudicaram a convivência, né, a sociedade africana como um todo. Bom, qual era o contexto de tudo que a gente viveu? A gente já deu uma olhada, né? A gente viu que ocorria a corrida imperialista, ela era assim chamada, inclusive, porque as nações europeias, elas estavam tipo numa grande disputa. A impressão que dava era que essas nações europeias, elas realmente estavam correndo para ver quem conseguia pegar mais territórios e logo enriquecer mais ainda, né? Elas ameaçavam então o equilíbrio e o poder entre as potências, né, na paz na Europa, porque essas nações, muitas delas entraram em conflito porque ambas acabavam dominando o mesmo território. Bom, todas as potências, elas queriam tirar proveito das riquezas africanas. A riqueza, assim, do continente africano, eles têm muita riqueza mineral, né? E explorar esse continente. Isso deu início a tensões entre países europeus e ninguém ia ficar de fora dessas tensões. Então, um determinado nesse bolo, né, onde cada um tentou pegar a sua fatia para ver quem pegava uma fatia maior desse bolo do continente africano, a gente vai ver que algumas nações falaram assim: ei, mas eu quero tomar mais territórios, esse daqui pegou mais territórios do que eu. E isso vai acabar gerando, gente, um conflito tão grande, relações conflituosas tão grande, que olha só, é esse imperialismo e neocolonização no continente africano e posteriormente no continente asiático que vai ser um dos motivos mais importantes para a configuração da Primeira Guerra Mundial e, em consequência, da própria Segunda Guerra Mundial. Veja só, na história é assim, um acontecimento ele vai desencadear outros acontecimentos históricos. Bom, a gente chegou na nossa primeira atividade. Eu quero que vocês leiam com bastante atenção esse trecho, né, de um livro e respondam com toda atenção, usem a sua interpretação e a gente já volta para ver se vocês conseguiram, né, interpretar bem essa frase.
Então, pessoal, vamos ler essa frase, né, do Legoff, importante pesquisador de história. Não há mais África africana. A França conquistou a maior parte da África do Norte, o Mangrebe. A África Negra foi desmembrada entre os europeus. É o Congresso de Berlim, em 1878, que organiza a divisão da África entre os europeus. E daí a gente vê o que o autor quis dizer com não há mais África africana, tentando utilizar uma interpretação sobre essa frase, sobre todo o contexto imperialista e de neocolonização. A gente pode, né, tentar entender que o continente africano ele não pertence mais ao seu povo nativo. Era isso que ele quis dizer, que os europeus o dominaram e o dividiram sem respeitar as etnias, a cultura ou os aspectos sociais daquele povo que vivia ali. Bom, vamos falar um pouco sobre como foi a atuação dos alemães dentro do continente africano nesse processo de imperialismo. A Alemanha ela entrou na corrida pela África quando boa parte do continente já estava sob os domínios dos ingleses ou dos franceses. Inclusive, gente, isso daí vai ser um dos motivos, uma sementinha que está sendo plantada para futuramente ocorrer ali uma disputa, um conflito com relação à Primeira Guerra Mundial. A Alemanha ela conquistou duas colônias. A África do Sudoeste alemão, que é banhada pelo Atlântico, e a África Oriental alemã, que é banhada pelo Oceano Índico. Aqui a gente tem uma bandeira, que é a bandeira do Império Alemão, naquele período. Então nós vamos ver que os alemães eles tomaram alguns territórios ali para buscar matéria-prima, para impor todo o seu poder dentro desse continente africano. Os portugueses na África. Olha só, Portugal ele manteve maior parte dos territórios conquistados ali no século XV e XVI. Nós, brasileiros, tivemos a nossa história ligada a Portugal, porque durante o século XV e XVI, o continente, dentro do processo de colonização, os portugueses eles dominaram o território do que é o Brasil. Nós fomos colônia de Portugal. Inclusive falamos português por causa desse processo de colonização português. Mas os portugueses eles já tinham domínios também no continente africano. Só que esses domínios estavam mais localizados na parte da costa litorânea do continente africano. Bom, esses domínios se mantiveram ao longo dos séculos e daí ali no século XIX nós vamos ver que eles vão manter um domínio maior ainda, dentro do território do que hoje são Guiné, a Angola portuguesa, Moçambique, São Tomé e Príncipe e as ilhas de Cabo Verde. Muitos desses territórios eles mantêm, apesar dessas populações falarem línguas não oficiais, dialetos, eles mantêm o português como a sua língua oficial. Aqui a gente tem um brasão do Império Português. E sobre os espanhóis na África. Os espanhóis também entraram nessa corrida, nessa disputa por pegar territórios, e um território específico que os espanhóis vão dominar é parte do que é o Marrocos, Eles também chamavam esse território de Marrocos espanhol. A gente não pode também se distanciar pensando que dentro ali desse território do Marrocos, a maioria da população eles são convertidos ao islamismo, e é bastante interessante como vai ocorrer ali uma profusão de religiões, onde os espanhóis tentavam impor o cristianismo e nós vamos ter ali a população local que era regida pelo islamismo. Que a gente tem uma bandeira do Império Espanhol e tudo isso vai ocorrer por causa da chamada Conferência de Berlim. Mas o que foi essa conferência? O que é uma conferência, gente? As nações, muitas nações europeias, elas se reuniram, fizeram uma reunião, uma conferência, em Berlim, na Alemanha, e nessa conferência eles falaram assim, cara, a gente quer pegar aquele território do continente africano. Eles já estavam, inclusive, dominando, mas estava rolando ali uns desacordos, poxa, tinha gente pegando território que já tinha
dono, né? E daí nessa conferência eles vão estabelecer corretamente, olha, esse território aqui, ele é um território que vai ser dominado pelos espanhóis. Olha, esse aqui é um território, todos esses territórios vão ser dominados pelos britânicos. Então, para tentar evitar uma guerra, porque essas potências estavam ali entrando em conflito, eles vão se reunir, vão fazer essa conferência de Berlim em 28 de fevereiro de 1885. Vai ocorrer todo, um processo para essas nações pegarem e dominarem esses territórios, mas essa conferência ela tinha então por objetivo combinar as regras e as condições favoráveis, veja só, as condições para os que dominariam o território, os territórios do continente africano. Não foi consultado nenhuma liderança africana dentro do continente africano para saber, olha, o que vocês acham, nós podemos estabelecer domínio aqui. Simplesmente eles tomaram posse das terras. Assim também acabou sendo conhecida como Partilha da África. Então a Conferência de Berlim ela vai ser encontrada em vários livros, em vários locais, também com esse termo, Partilha da África. Foi isso que foi, uma partilha de território do continente africano. Reunidos nessa conferência, os representantes dessas potências europeias, eles fizeram os seguintes combinados, Um deles era de permitir a livre navegação nas bacias do rio Congo e Níger. Então, as nações europeias poderiam passar por esses rios que acabavam atravessando ali o continente africano para as matérias-primas poderem serem locomovidas. B, permitir o livre comércio na bacia do rio Congo, porque como ali era um território onde se passavam as mercadorias, as matérias-primas, seria permitido se estabelecer ali um comércio livre, aqui a gente tem uma imagem que representa um pouco do que foi essa conferência, essa reunião, onde eles estabeleceram a partilha da África. Bom, um outro combinado era que uma nação europeia só teria direito a um território africano se comunicasse a sua ocupação às demais nações europeias. Veja só, não era se comunicado à nação africana, mas as nações europeias para eles não entrarem em conflitos. E a gente vai ver que nessa Conferência de Berlim eles também vão reconhecer o chamado Estado Livre do Congo, que era uma região central ali, um território bastante grande dentro do continente africano, onde ele se tornou propriedade exclusiva do particular do rei Leopoldo II, que era o rei da Bélgica naquele período. Foi um período, inclusive, de domínio extremamente violento, ali com a população local. Esse território ele separou as demais áreas ocupadas pelos europeus, assegurando a todos os direitos de navegação e comércio que existiriam ali. Bom, aqui a gente tem um mapa que mostra um pouco do como foi esse domínio, Então a gente vai ver nesse mapa de 1880, 10% da África com o domínio europeu, então existiam poucos territórios que haviam sido dominados. E a gente vai ver aqui no mapa de 1910, então esse território já sendo 90% da África dominada pelos europeus. Chegamos à nossa atividade. Gente, copiem, respondam no caderno de vocês e a gente já volta.
Então, pessoal, a pergunta era a seguinte: observe a charge abaixo e aponte que relação ela tem com a Conferência de Berlim. Analisando aqui, nós vemos um homem partilhando, né, ali um bolo da África, e a gente vai ver que a charge representa o ato simbólico da Conferência de Berlim, também denominada Partilha da África. Os líderes das nações europeias determinaram quem ficaria com cada pedaço da África. E nós vamos para a nossa última atividade. Copiem, respondam no caderno de vocês e a gente já volta daqui a alguns minutos. Então, pessoal, vamos ver essa pergunta? Olha só, a Alemanha entrou na corrida pela África quando boa parte do continente já estava sob o domínio inglês e francês. Quais territórios no continente africano ficaram sob o domínio alemão? E a gente vai ver que a Alemanha conquistou duas colônias, a África do Sudoeste alemão, que é banhada pelo Atlântico, e a África Oriental alemã, que é banhada pelo Oceano Índico. Bom, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos o domínio dos portugueses, dos espanhóis e dos alemães dentro da corrida imperialista pela neocolonização do continente africano. É isso, pessoal. Até a próxima!